Graça e misericórdia da parte de Deus para você, para a sua família, todos aqueles que estão ao redor de você. Eu quero te convidar, em primeiro lugar, a você assinar o nosso canal. É muito importante para a divulgação não somente do canal, mas principalmente da palavra de Deus. E eu quero que também dê o seu joinha, o like, ou mesmo o que você não gostou, o que você gostou. Por quê? Porque essas informações vão ajudar o canal a se movimentar nesse grande mundo virtual. E nós queremos oferecer cursos cada dia melhores e vamos sempre ter outras pessoas também através deste canal ministrando a palavra. E falando de palavra, eu gostaria de chamar a atenção a um texto muito interessante no seu contexto, quando Paulo fala que existem ou vão existir, mas naquele tempo já existiam, deve ser lá pelo ano 48 antes, depois de Cristo. Paulo escreve essa carta aos Gálatas e ele diz assim que ele está preocupado, né? E ele disse algo que me chama a atenção e que é muito forte. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas, olha só, que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, anátema, que seja maldito. Olha só que interessante, ele diz que mesmo que no meio nosso existam pessoas que tenham uma palavra, uma pregação, ou um anjo, uma visão, né, um êxtase, alguma coisa, né, que fale de outro evangelho, ele seja amaldiçoado. E hoje, pelo mundo virtual, nós temos muito disso, né? Você ouve uma série de coisas muito interessantes hoje, mas que não são bíblicas, principalmente quando estamos assim em situações de crises, né? Manifestações do fim dos tempos, etc. E este texto fala exatamente da possibilidade que alguém pregue outro evangelho. Então a pergunta que deve ser levantada, primeira pergunta, o que estava acontecendo na Galácia para que Paulo falasse isso? Primeiro que estava havendo um legalismo, né? Por um lado havia um legalismo e pelo outro lado havia um libertinagem. Aquilo que chama legalismo no sentido de fazer exigências para alcançar a salvação ou a bênção de Deus. E por outro lado é que você, já que encontrou o caminho de Deus, agora você fica à vontade de fazer o que você bem entender. Então Paulo, esta carta aos Gálatas, faz uma intervenção para colocar equilíbrios, né, na vida das pessoas, ou melhor, um equilíbrio na vida da igreja. Então, nem tanto lá, nem tanto acá, nem 8, nem 80. Tenha domínio próprio, ou como os filósofos, ou alguns filósofos gregos falavam, a virtude está no centro, está no meio, está no equilíbrio. Então, é isso que acontece quando nós não sabemos ou nós não definimos o que é evangelho. Evangelho não é valores da sociedade, evangelho não é uma boa educação, evangelho não é uma pessoa, um homem, um gentleman ou uma boa mulher no sentido com padrões éticos elevadíssimos, enfim. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então nós precisamos descobrir na palavra de Deus o que é evangelho. Então, e o mais próximo que nós temos é nosso amigo Paulo, né? Nosso apóstolo. E ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo
15 sobre o Evangelho. Ele diz, olha só que interessante. Agora, irmãos, né? Ou melhor, agora, irmãos, quero que lembrem, olha, do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Ele falou o Evangelho lá por 18 meses, segundo Atos 16, aliás, Atos 18, se não me engano. E continuar a mensagem que anunciei a vocês, a mensagem do Evangelho, é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Olha que vai definir o que é Evangelho. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. E aqui vem, então, a definição clássica, apostólica, e que se mantém em todas as épocas, em todos os tempos e em todo o mundo. Esta é uma verdade universal. Ele diz assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Primeira coisa, Cristo morreu, estava escrito já. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Veja bem que Paulo usa as Escrituras para isso. E ele termina e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Simples. O Evangelho é muito simples. O Evangelho de Jesus é que Cristo morreu pelos seus pecados, e ele foi ressuscitado. Mais tarde Paulo vai dizer em Romanos que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Ele vai explicar mais tarde dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação em Romanos capítulo 5. Então, isso é o Evangelho. Então, o Evangelho se resume a isso somente. Esse é o núcleo, essa é a essência, é isso que transforma, é isso que leva para o céu, é isso que nos permite estar na presença de Deus. Esse núcleo é que faz a diferença toda para fazer coisas boas. E quando fizer coisas ruins, a gente sente ou se é incomodado pelo Espírito Santo. Então, esse é o Evangelho. Não permitam que desviem você para jejuns, orações, como sendo Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso é prática religiosa que as pessoas fazem livremente, e não há problema nisso, mas que não são exigidas como meio de salvação ou de ser abençoado. Vejam bem de que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 1, primeiro, vai colocar uma série de bênçãos. Nós, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, esse é o Evangelho. Se você não quer fumar, não quer beber, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, muito bem, parabéns. Mas isso também pessoas não cristãs fazem. E são ótimas pessoas. Então, o que nós temos que entender, separar esse Evangelho, essa essência, o núcleo do ministério de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, tá? Para a partir dali, então, desenvolver a nossa vida em Deus. Por isso que a sua vida cristã, a minha vida cristã, nós somos diferentes. Por isso que não existe um curso de maturidade que você fazendo 10, 15 lições, você vai estará amadurecido na fé cristã. Eu tenho 40 anos de ministério pastoral e sempre estou aprendendo, me amadurecendo.
Eu não sou mais uma criança como pessoa, nem sou mais uma criança como cristão. Então, é isso que é importante para você saber hoje. Evangelho é isso. Tá? Evangelho não dá uma fórmula secreta para alguma coisa. E os princípios que nós temos nas Escrituras entregues à Igreja de Jesus são princípios para aplicarem nas pessoas que acreditaram no Evangelho. Nós vamos falar outros pontos importantes sobre esta questão do Evangelho. A minha proposta nestes vídeos é exatamente colocar em aberto para você não viver sob uma opressão religiosa que tira de você a alegria de servir a Cristo. Você deve servir a Jesus, sim, alegremente na sua comunidade, mas não debaixo de uma tirania. Você deve ser descoberto pela sua igreja, nos dons, habilidades que Deus lhe deu, para você servir da sua maneira, da sua forma de ser. E não de outras maneiras que a sociedade, ou a denominação, ou a religião exige. Evangelho é isso. É a morte de Jesus, a sua ressurreição, segundo as Escrituras, para perdão dos nossos pecados e voltarmos a termos um correto relacionamento com Deus. É uma nova criação, é voltarmos ao paraíso, ao Éden, ao Gênesis capítulo 1 e 2. É voltarmos em Cristo Jesus para esse mundo antigo que se torna novo em Jesus. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo para falar sobre o Evangelho. E não esqueça de compartilhar este vídeo, este canal, e assina, e que Deus te abençoe muito na sua vida, tá bom? Fica na paz, fica na bênção do Senhor. Amém. Paz e bem.